convidar hoje a Soma Pinheiro. Um pequeno perfil sobre o Soma Pinheiro. Tem 57 anos, casado há 30, é pai de uma colega nossa, todos conhecem, a Ana Pinheiro. É membro da Assembleia de Deus em Benfica. É licenciado em arquitetura e também é professor de ensino básico e secundário. Numa descrição sua, desde a adolescência, e até agora tem procurado aproveitar o máximo e o melhor das oportunidades que têm surgido na sua vida. E hoje temos o prazer de tê-lo connosco como lançador desta. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite que fizeram. Dentro do tema, para de alguma forma dizer, e dentro daquilo que foi a minha apresentação na parte final, em relação a aproveitar as oportunidades, normalmente depois acontece esta situação e eventualmente, pronto, não é assim muito, talvez, surpresa, é que eu aproveito as oportunidades e só depois de alguma forma dizer que sim, é que fico um bocadinho, digamos, atrapalhado por causa de alguma forma ter a noção da olhada em que meti. Ou seja, de alguma maneira, naquela situação do tema que tem a ver com os medos e com as inseguranças, de alguma forma, digamos, passa um bocadinho por esta situação também, quer dizer, aceitar um convite, que obviamente tive todo o gosto em aceitar. Por outro lado, depois ficar um bocadinho assustado em termos da forma como tratar o tema, como abordá-lo. Espero que consiga fazer algumas dicas, porque de facto o tema, uma primeira, digamos, uma primeira abordagem, pronto, é assim uma situação que parece relativamente ligeira. Depois, numa situação, quando se começa a tentar esboçar ideias e a estruturar, então se começa a verificar que estamos metidos ali numa situação com uma dimensão que é maior do que aquela que à primeira vista nós acabávamos por julgar. E depois, quando aparece o tema já formulado de uma maneira mais elaborada em termos comunicacionais, que é, digamos, ai o meu fardo ou ai o meu fardo, e a situação há uma barreira que separa o pessimismo do futuro, acabei por chegar à conclusão que, no fundo, o tema acaba por, digamos, levar-nos a uma consideração que tem a ver com a totalidade da nossa vida e tem a ver com, também, de uma forma muito transversal, em relação a tudo aquilo que nós, digamos, encontramos também em termos do texto sagrado, em termos da Bíblia, em termos da Palavra de Deus, em termos da revelação, que obviamente é dentro deste contexto que nós nos pretendemos inserir e é que é a partir daí que nós queremos encontrar referências, ou pelo menos reforçar as referências que nós temos, de alguma forma termos competências e termos os recursos necessários para lidarmos com os desafios que os dias de hoje nos colocam, e penso que, obviamente, não é novidade para nenhum de nós, em função não apenas das notícias, mas daquilo com que nós lidamos todos os dias. Efetivamente, nós vivemos em tempos particularmente complexos, difíceis, e não sei se eu serei o único que, porventura, sentirei alguma apreensão para ser ligeiro em relação, digamos, àquilo que nós estamos a viver, que de alguma forma sinto algumas vezes que a preocupação ela paira no horizonte. Para ir mais longe, não dizer mesmo que algumas vezes existe algum receio, e para usar depois a linguagem mais frontal e direta, em que medida é que algumas vezes o medo não paira de uma forma um pouco mais intensa e persistente e de alguma forma até trazendo alguma tensão interior em relação àquilo que é o nosso presente, em relação àquilo que é o nosso futuro, em relação àquilo que nós podemos aguardar, mas
Por outro lado, também é precisamente nestas circunstâncias e destas situações daquelas que nós estamos a viver, e nós estamos a viver os dias que nós estamos a viver, são os nossos dias, são os vossos dias. Em relação a vocês, eu já tenho de facto um percurso um bocadinho mais longo em termos do tempo, e posso de alguma forma constatar que em todos os momentos, em todas as gerações, não sei muito aquilo que tem a ver com o meu percurso, de alguma forma sempre se encontram situações que de alguma forma tocam, e em termos de experiência pessoal, obviamente, esta não é singular, não é única, não é diferente de muitas outras que já foram vividas em termos da minha adolescência, da minha juventude, do início da idade adulta e depois por aí fora. De alguma maneira isso apenas traz, digamos, uma mais-valia que tem a ver com o próprio teste a que é sujeito aquilo em que nós acreditamos. De alguma maneira, esta é a situação que eu procurei fazer, digamos, uma estrutura em termos de apresentação. Não fiquei satisfeito com essa estrutura, modifiquei para uma outra estrutura e neste momento ainda quero dizer que estou dividido entre uma e outra, ou eventualmente alguma que porventura possa surgir agora, enquanto eu estou, digamos, a fazer esta comunicação. Não consegui de alguma maneira chegar a uma que pudesse ser mais convincente e tem a ver com, digamos, com a minha própria natureza e ao mesmo tempo com a dificuldade do tema que me propuseram. E, portanto, eu serei a demonstração de algum medo e insegurança entre vocês em relação ao assunto que nós estamos a abordar e em relação à maneira de pegar nele. Daí que eu utilizei alguns recursos que eu trouxe e que vos queria mostrar, antes de tudo mais, porque obviamente aquilo que eu vou apresentar não é apenas o resultado da minha própria imaginação e, no fundo, da minha chaminé, como se costuma dizer, é também resultado de algumas reflexões, embora, acima de tudo, o mais importante, aquilo que eu considero que este tema transporta, é a nossa própria experiência, aquilo que está por trás do tema e que tem a ver com a nossa própria vivência. E quando nós abordamos um tema como este, que tem a ver com a vida concreta que nós estamos a viver, com os desafios que estão a ser colocados diante de nós, com as tensões que nós estamos a viver, com as dificuldades, com os obstáculos que de alguma forma nós enfrentamos, de alguma maneira, mais do que apenas nós termos algumas reflexões de ordem filosófica ou de, digamos, teóricas, mais importante é de facto nós podermos encontrar alguns aspectos que de alguma forma possam ser traduzidos pela nossa própria experiência e que nós possamos vivenciar. De alguma maneira, se eu não conseguir atingir tudo aquilo que está nas vossas expectativas e, portanto, eu gostaria, de alguma maneira, pode ser que depois, no tempo que também iremos ter para depois falarmos sobre algumas questões que queiram colocar e algumas que queiram apresentar, eu mesmo, e digamos, também é sempre uma expectativa que eu tenho, poder aproveitar com as vossas próprias chegas, com as vossas próprias contribuições, com as vossas próprias reflexões e com a vossa própria experiência e, de alguma maneira, sairmos também enriquecidos. Por causa de falar nisso, eu tenho que olhar para o relógio, porque eu sou terrível. Eu dou aulas numa escola secundária e nós, nas escolas secundárias, temos uma campainha. Portanto, a situação é que eu sei que ela terminou quando a campainha toca. Aqui, como penso no conceito de campainha, eu preciso saber a que horas é que eu tenho que me calar, se é que eu não vou esquecer de pôr no relógio. 45 minutos. 45 minutos. Corresponde a mais ou menos 9 menos 5, não é? Sim. Então, eu uso normalmente nas minhas leituras em termos da Bíblia, digamos, a tradução mais comum entre os evangélicos e a tradução de João Ferreira de Almeida. A minha, de alguma maneira, é aquela que eu utilizo, digamos, frequentemente e que anda comigo, normalmente quando eu tenho esta oportunidade e privilégio de uma reflexão que já tem mais de 30 anos, ou seja, esse exemplar já tem pelo menos 31 anos, porque eu casava há 30, ele foi comprado antes de eu casar, portanto, quando eu ainda namorava, e de facto, digamos, é um exemplar que eu costumo dizer que já os meus dedos já conhecem com alguma familiaridade e, portanto, às vezes é mais fácil encontrar um determinado texto do que noutra. Depois, eu deixei aqui, mas posso ir buscar.
buscar, embora não tenha traduzido a terceira, vocês conhecem muito bem, que é a Bíblia para Todos, que agora até tem um lançamento para adolescentes, que é a Bíblia King. Depois uso também a paráfrase ou a tradução do livro. E, mais recentemente, já há alguns anos, utilizo uma que eu gostaria de vos desafiar e espero ter a oportunidade para ler pelo menos um ou dois textos nesta tradução, que é fundamentalmente para mim mais uma paráfrase do que uma tradução, que é do Eugene Peterson, que é um contemporâneo. É impressionante como é que alguém chega, digamos, ao ponto de fazer uma tradução da Bíblia inteira, numa única pessoa, a tradução da Bíblia inteira, numa linguagem contemporânea e com um tipo de terminologia que é, francamente, não sei se alguns de vocês conhecem, mas eu penso que alguns conhecerão, que eu estou a falar mais para aqueles que eventualmente não conhecem, e que é, francamente, provocadora. É, de facto, uma das leituras mais impressionantes em termos de texto bíblico, uma linguagem acessível e colocada dentro da cultura que nós temos e digamos, as situações que se nos deparam. Portanto, o autor é um autor contemporâneo e, portanto, um pastor durante muitos anos e ele fez essa mesma situação em termos de tradução para, digamos, de alguma forma ter um público não jovem e de alguma maneira, digamos, a forma como ele coloca os textos é bastante pertinente. Depois, em termos de livros, eu fui buscar à biblioteca um livro já com alguns anos, do Paul Tournier, Os Fortes e os Fracos. Considero que é um livro muito interessante e vou apenas fazer uma citação, eventualmente, dele e um outro pensamento. Um outro livro mais ligeiro, que recentemente eu li, ou seja, durante o período das férias eu li, e que de alguma maneira é muito pertinente em relação ao assunto que nós estamos aqui a ventilar sobre o meu fardo, ou a maneira como lidamos com os nossos medos e com as nossas inseguranças. O título é extremamente provocador e de alguma forma pode fazer que me chamam aos ouvidos e eu considero que ela é uma dica muito importante para cada um de nós em termos de nos interrogarmos. O título do livro é O Cristão Ateu. Ou seja, acreditamos em Deus, mas efetivamente não vivemos a realidade daquilo em que nós efetivamente acreditamos. Acreditamos nele, mas a nossa vivência depois acaba por não corresponder em relação à nossa própria declaração de fé. Acreditamos em Deus, mas na prática do dia a dia vivemos como se Deus não existisse. Enfrentamos as situações, enfrentamos os dilemas, enfrentamos as tensões, mas de alguma forma Deus ele fica um bocadinho de fora, se não fica totalmente de fora, e as nossas posturas e as nossas atitudes face às situações que nós vivemos acabam por não estar de acordo com a realidade que nós vivemos. É um livro interessante, tem inclusivamente um capítulo que está voltado precisamente para a situação da preocupação, é escrito por um pastor, tem a postura, digamos, de ser suficientemente franco para de alguma forma deixar cair algumas máscaras, vou usar a expressão, seja muito forte, ou seja, algumas aparências. Muitas vezes a ideia de que o pastor é alguém que é muito seguro, alguém que vive de facto num determinado patamar, depois ficamos surpreendidos quando ele efetivamente acaba por, de uma forma muito honesta, de uma forma muito direta, falar das suas próprias dificuldades, das suas próprias inseguranças, dos seus próprios problemas e da maneira como ele lida com essas inseguranças, com esses problemas na sua própria vida e com também os seus próprios desajustamentos ou incoerências em relação àquilo que ele sabe que é de facto a verdade, e ele afirma-se efetivamente como um cristão, mas teria coragem de dizer que em algumas situações ele é um cristão ateu, ou seja, ele acredita em Cristo, ele acredita em Deus, ele sabe que Deus é uma realidade, mas efetivamente ele está ainda longe em algumas situações muito concretas de vivenciar aquilo que de facto ele poderia viver, acreditando que de facto Deus ele é Deus e que aquilo que Deus ele é e a presença de Deus deveria determinar em relação à sua própria vida. O capítulo 8, penso eu, agora tenho que usar óculos quando quero ler o texto, no capítulo 8,
quando você crê em Deus, mas ainda vive o tempo todo preocupado. Depois, um outro livro, que é um livro que eu acabei de ler hoje mesmo, cujo título é Quem é Jesus, e tem a ver precisamente com essa realidade, a realidade de viver Jesus numa cultura em que, de alguma forma, a nossa fé é disputada em relação a uma série de espiritualidades que, de alguma forma, confrontam as nossas convicções em relação àquilo que a Bíblia apresenta, em relação à pessoa de Deus. É um livro contemporâneo, um grande projeto cristão, da Visa Caraias, e, de alguma forma, é um livro que é muito recente. O livro foi publicado em 2012 e em 2013 nós já temos a possibilidade de ter à nossa disposição. Depois, durante as férias, eu li um livro de um autor não cristão, bastante interessante pelo perfil que ele tem, em termos, para se quiserem ver, eu posso, de alguma forma, aqui também referir. O nome dele é Carlos Stranger, dirige o programa de pós-graduações clínicas do Departamento de Psicologia da Universidade de Tel Aviv, faz parte do painel da Federação Mundial de Cientistas que monitoriza o comunismo, integra o Seminário de Psicoanálise Existencial em Zurique, a direção científica da Fundação Sigmund Freud de Viena, dedica-se à prática clínica de psicoanálise existencial. A sua pesquisa incide sobretudo no impacto da globalização da identidade e significado. Já publicou 5 livros, escreve de uma forma regular no Guardian, no Die Welt e no New York Times. O título do livro é O Medo em Significância. De alguma forma, tem a ver muito também com aquilo que é o assunto que nos prende. E de alguma forma eu gostaria até de começar partindo de uma afirmação que ele faz já quase no fim do livro dele. Ele diz o seguinte: olhando para a história recente, eu li a biografia dele, é um autor contemporâneo, é um livro secular, vamos dizer, um autor não cristão, ateu, embora ele seja judeu, e ele diz o seguinte: olhando para a história recente, é difícil ser otimista. O número de pessoas que acreditam no Apocalipse é maior do que o número de pessoas que compreendem os princípios da teoria evolucionista. O número de pessoas que subscreve a teoria de que o 11 de setembro foi o resultado de uma conspiração entre a CIA e a Mossad ultrapassa o daquelas que compreendem a teoria da relatividade, com uma diferença de milhares. Entre as diversas formas de fundamentalismo e aqueles que desejam um apocalipse, aqueles de nós que estão a tentar aparecer com soluções construtivas para os problemas globais, que vão desde o problema da desflorestação ácida, parecem desesperadamente ultrapassados pelos números. E conclui com estas palavras: por outras palavras, parece que estamos perdidos. Um livro que eu ainda não li na totalidade, mas fiquei nele para ler pelo menos algumas partes em relação a este tema, mas ainda não li na totalidade, ficaram a ler em breve. É um livro de Stephen King, cujo título é Como o Acaso Manda a Nossa Vida. Um autor não cristão. Com essas publicações de alguns livros cristãos e outros não cristãos, eu gostaria de alguma forma, abordar o tema com algumas referências em relação ao destino e em relação a alguns aspectos que eu considero que são determinantes em relação à postura que nós podemos ter em relação à nossa vida. É bem conhecida a frase, e esta citação é retirada deste livro dos Fortes e os Fracos, do Paul Fournier. É bem conhecida a frase de William Penn: os homens devem ser governados por Deus, senão serão manejados pelos tiranos. Para ser livre em relação aos homens, é preciso depender somente de Deus. Não se encontra a liberdade imitando outro homem, por mais notável que seja e por mais que seja admirado, nem tomando como modelo oposto alguém que se deteste. Vou voltar novamente a ler a primeira frase dele, que eu acho que é bastante incisiva e provocadora e ajuda
governados por Deus, senão serão manejados por tiranos. Quando nós falamos acerca de medo e de insegurança, quando nós falamos acerca de fardo e acerca de fardo, como cristão e colocado diante desse tema, eu penso que ele tem a ver com todos os elementos que estruturam a nossa fé. O primeiro deles tem a ver com a realidade do Deus em que nós acreditamos. Ou seja, diante de um tema como este, que tem a ver com a nossa própria vida, face a esta situação, eu penso que neste crivo, vamos dizer, neste filtro, tudo aquilo que tem a ver com as nossas convicções, tem a ver com aquilo que efetivamente nós pensamos, aquilo que são as nossas convicções, aquilo que são as nossas ideias acerca da realidade, acerca da nossa existência, acerca das nossas origens, tudo isso está envolvido. E a primeira situação, antes de todas as demais, é a situação que se prende com a própria realidade de quem Deus Ele é e de quem Deus Ele é em relação a cada um de nós. Como é que Deus Ele é, o que é que Deus é em relação a mim. Ou seja, como é que eu vejo Deus, como é que Deus Ele é encarado por mim, qual é a minha experiência em relação a Deus, qual é a minha vivência em relação a Deus, o que é que eu penso em relação à realidade de Deus, para mim próprio. A forma como eu olho, a forma como eu encaro, a maneira como eu vejo a realidade de Deus é, de alguma forma, fundamental em relação não apenas à maneira como eu encaro essa realidade, tem a ver com a minha própria vida, tem a ver com o meu projeto de vida, tem a ver com a minha história, tem a ver também com a própria história na sua totalidade, e de alguma forma isso acaba por ser determinante em relação à maneira como eu me posiciono em relação a essa situação. A realidade é que a Bíblia, ela, de alguma forma, se inicia de uma forma muito, todos nós conhecemos, no livro de Gênesis, logo no capítulo 1, no versículo 1, dizendo que no princípio Deus. E essa realidade acaba por ser fundamental em relação à maneira como nós encaramos este percurso da nossa própria vida e como nós encaramos a história da nossa própria vida, de uma forma fatalista, de uma forma que nós consideramos que não existe nada que presida a ela, no sentido de haver um plano, de haver um propósito, de haver um desígnio, de haver um sentido em relação à nossa própria vida. Ou seja, quando nós nos confrontamos com a situação da existência de um Deus, que é um Deus pessoal, que é um Deus criador, que é um Deus que está no início de todas as coisas, e isso também tem a ver comigo próprio, ou seja, quando eu coloco Deus no princípio da minha vida, não apenas aquilo que está colocado em termos da Bíblia como Deus sendo a declaração a respeito daquilo que existe no princípio, a partir do qual existem todas as coisas, a situação que é colocada também em relação à minha própria vida, da maneira como, ou seja, onde é que eu coloco Deus na minha própria vida. Ou seja, se Deus é apenas um apêndice em relação à minha vida, se Deus é apenas, digamos, uma referência lateral, ou se Deus efetivamente é alguém que faz parte da minha vida em relação à totalidade da minha própria vida, desde o seu princípio até, digamos, todo o seu desenvolvimento, em relação não apenas a determinadas áreas em particular, ou uma área que de alguma forma eu possa definir como espiritual, ou que Deus tem a ver com a totalidade da minha própria vida. Ou seja, essa compreensão acerca de Deus que se manifesta em Ele próprio, que se dá a conhecer, um Deus que não é distante, um Deus que se envolve, um Deus que é distinto da sua própria criação. Essa compreensão de Deus, efetivamente, tem que levar a que eu tenha uma postura diferente em relação às circunstâncias e às situações que porventura possam ocorrer na minha própria vida. Ou seja, se Deus é um Deus pessoal e aquilo que nós encontramos no texto bíblico é precisamente a existência de um Deus que é um Deus que não está de costas voltadas para nós, não é um Deus que está indiferente, não é um Deus que é espectador, embora depois nós possamos ver isso em termos do desenvolvimento daquilo que nós encontramos na revelação bíblica acerca desse mesmo Deus, mas a ideia de que a minha compreensão de Deus, a maneira como eu vejo Deus, a maneira como eu experimento Deus, a minha relação com Deus, acaba por ser determinante em relação à maneira como eu encaro o meu percurso, em que eu encaro a minha vida, em que eu encaro a minha existência. A grande realidade é que quando eu penso acerca de Deus desta forma, ou seja, quando eu considero Deus à semelhança daquilo, ou de acordo com a forma como Ele se expressa através
da sua palavra, a maneira como eu olho para mim próprio também muda necessariamente. Ou seja, a minha vida não é uma vida que surge pura e simplesmente através de uma situação acidental. Ou seja, eu posso viver até numa cultura em que de alguma forma, digamos, o homem não encontra sentido e propósito para a sua própria vida. Mas eu, enquanto cristão, à luz da revelação e da experiência que eu posso ter com o Deus que se dá a conhecer através do texto bíblico, essa relação que eu tenho com Ele leva-me a eu considerar de uma forma diferente, não apenas, e aqui há uma relação extremamente importante entre a maneira como eu olho para Deus, ou a maneira como Deus Ele se dá a conhecer, o Deus que se me apresenta através do texto bíblico, e depois, mais tarde, a forma como o próprio Deus vem ao encontro da humanidade e se dá a conhecer, e a maneira como Ele próprio vive. E aqui, de alguma maneira, eu considero extremamente importante, pelo menos para mim, é uma das formas que eu gosto muito de colocar essa situação, que é, de alguma forma, como é que Deus vive, ou como é que Deus se posiciona, ou como é a ação de Deus nas próprias circunstâncias e situações em que, porventura, eu também me encontro. E eu vou procurar ver se eu consigo esclarecer isto de uma forma, digamos, mais ou menos clara. E se não conseguir ser claro, depois perguntem, eu vou procurar ver se consigo clarificar bem a situação. A ideia é o seguinte: para mim, esta relação entre quem Deus é, as minhas origens e o que eu sou, é extremamente, ou digamos, não há possibilidade de nós a separarmos, ou seja, ela faz parte de um todo. E a minha compreensão em relação a esta situação, em relação à própria ação de Deus, da maneira como Deus, no livro de Gênesis, e pode ser um bocadinho provocador, mas eu vou procurar ser intencional precisamente nisso. A minha ideia, e a forma, eu primeiro comecei assim, quando eu comecei no tema, pensei em começar num texto que eu recebi através do Facebook, cujo título é Ser Material. Entretanto, desisti da ideia, agora tenho aqui o texto que acho muito interessante, e a questão que se me colocou é: se eu fosse Deus, se eu fosse Deus, e eu quero dizer o seguinte, em relação a esta questão da existência, digamos, da humanidade, a nossa existência, a nossa história, o nosso percurso em relação àquilo que a Bíblia apresenta, eu, se fosse Deus, não tinha posto nesta área. Ou seja, eu, se fosse Deus, não tinha, digamos, tomado a iniciativa de criar a humanidade, se eu fosse Deus. Eu vou ser provocador em relação à situação. Hoje vivemos dias em que, de alguma forma, algumas pessoas não têm como projeto de vida ter filhos, porque não querem lidar com as situações que isso envolve. E, portanto, a situação é: melhor é não pensar no assunto, ou seja, descartar o assunto, porque não há condições suficientes para os ter. Por outro lado, porventura, eu tenho que lidar com depois situações que são menos agradáveis. Não apenas, digamos, ter que mudar algumas fraldas, que eventualmente poderiam ser muito importantes, ter que passar algumas noites em claro, eventualmente ter que depois lidar com algumas situações um bocadinho mais complicadas no período depois da adolescência, eventualmente depois ter que lidar com opiniões distintas, ter que, de alguma forma, fazer um esforço mental para, digamos, ter algumas argumentações, e francamente algumas pessoas, hoje é uma situação que é assumida e que aparece nos meios de comunicação tratada, as pessoas desistiram, algumas pessoas desistiram, eu não estou a dizer que não continuam a ter famílias numerosas, e no meio evangélico há algumas famílias bastante numerosas, mas há algumas famílias da cidade, pelo menos consigo pôr a rir, para mim já é fantástico, que eu possa ter essa relação. A grande, uma certa relação, que não se possa, eu penso sempre que vocês estão a reagir. A grande realidade é que a relação, digamos, é essa. Há pessoas que não pensam no assunto, não querem. E a mim o que se me coloca muitas vezes em termos de pensamento é assim: se Deus fizesse, se fosse possível, que eu acho que é um contrassenso, não há possibilidade dessa situação acontecer, mas se antes de eu existir, Deus me pudesse colocar diante do meu trajeto de vida, qual seria a minha decisão em termos de existir ou não existir? Gostaria que cada um de vocês pensasse. Ou seja, antes, já em função do percurso que vocês fizeram, vocês já tiveram um percurso, desde a barriga da mãe até à altura em que vocês já estão na faculdade, obviamente vocês não sabem ainda aquilo que está diante de vocês,
Mas se porventura essa situação, porque não é possível, obviamente, ele para existir já existe e, portanto, não havia possibilidade de cancelar, mas se colocasse essa situação, ou seja, antes da existência, Deus colocava diante de vocês todo o quadro daquilo que seria a vossa vida. E depois perguntava se vocês queriam ou não queriam viver, queriam ou não, digamos, assumir essa existência. Não sei qual seria a resposta de alguns de vocês. Aquilo que me surpreende, em termos do texto bíblico, e esta é a minha convicção, em termos daquilo que eu conheço da Bíblia, e estou aberto a discutir a situação, é que Deus, ele não é apanhado de surpresa. Uma das situações que mais me surpreende, e não surpreende mesmo, eu a situação não é perturbada, é uma coisa que mexe por dentro de mim, que é a grande realidade que todos nós conhecemos a história acerca de Adão e Eva, e quando Deus o coloca dentro do jardim, e depois diz-lhe que eles podem comer de todas as árvores do jardim, e depois diz, não, aqui uma árvore, que é a árvore da ciência do bem e do mal, dessa árvore vocês não comam, porque no dia em que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Ponto final. E Deus não diz mais nada. Só que, partindo do princípio bíblico, de que o Deus que está a falar desta forma é o Deus que conhece tudo, conhece o fim a partir do princípio, o princípio a partir do fim. Deus já sabia que eles iam comer. Deus já sabia que eles iam morrer. Mas mais do que isso, Deus não apenas sabia que eles iam comer e que eles iam morrer, mas Deus já sabia e já havia decidido que quando eles morressem, Ele próprio, Deus, já tinha decidido que há um compromisso dele com a sua própria criação, com o próprio homem que ele cria, com a mulher que ele cria, que ele está de tal maneira ligado a essa atitude, que o facto de ele criar vai-lhe trazer experiências que Deus, enquanto Deus, nunca teve. Experiências que Deus, enquanto Deus, nunca passou. Em que Deus, enquanto Deus, nunca vivenciou. Ou seja, Deus diz assim, no dia em que dela comeres, tu vais morrer. E Deus dentro dele próprio sabe, e eu sei que tu vais comer. E a primeira constatação é que Deus admite que vale a pena caminhar, apesar de ele saber que o homem vai morrer. Não me peçam para eu conseguir explicar, mas que eu fico perturbado, fico. Que eu fico desconcertado, fico. Que eu fico baralhado, fico. Que é para mim um mistério, mas que Deus assume, e isso leva-me a pensar que em relação à minha própria vida, aconteça o que acontecer na minha vida, a minha vida vale a pena ser vivida. Não porque eu soube antes e decidi, mas porque o próprio Deus soube antes e decidiu que valia a pena que eu viesse a existir, acontecesse o que acontecesse. E isso é alguma coisa que não apenas se prende com a minha existência, não apenas se prende com a minha experiência, não apenas se prende com a minha dor, não apenas se prende com o meu sofrimento, não apenas se prende com a minha angústia, não apenas se prende com a minha perplexidade, não apenas se prende com aquilo que são as minhas interrogações, não apenas se prende com aquilo que é o meu desconhecimento, mas prende-se com o próprio Deus. Está disponível em relacionar-se comigo na minha própria contingência, lidar comigo na minha própria fragilidade, lidar comigo na minha própria vulnerabilidade e ficar do meu lado e dizer que vale a pena a experiência na própria vida, de tal maneira que eu posso chegar à conclusão de que a minha vida não é um fardo, nem pode ser um fardo, mas que com Deus, apesar de muitas das vezes me ser assumida como fardo e fardo, não é para eu a carregar sozinha, mas que Deus está disponível para a carregar comigo também, ou até muitas das vezes para me carregar a mim próprio nesse mesmo processo.
A realidade é quando Deus diz que tu vais morrer. Deus não apenas faz uma declaração em relação ao homem que vai morrer. Deus faz uma declaração em relação a Ele próprio. Deus sabe que um dia, na história, Ele irá também morrer. Que um dia na história, Ele mesmo há de entrar, ou seja, que quando Deus Ele assume no seu projeto, em primeiro lugar, antes de tudo mais, Deus não precisa de nós para nada. Deus já é completo e perfeito em si próprio. Deus nem sequer precisa de nós para que o sirvamos. Deus nem sequer precisa de nós para que nós o adoremos. Pensando que Deus precisa de adoradores. O que Ele precisa é que nós percebamos de que quando nós adoramos quem sai privilegiado e nutrido, não é Deus. Nós estamos aqui a falar de um conceito que nem sequer pagão seria. Nem sequer pagão seria, porque nem sequer o Deus que ele está. Não é a situação de um homem que eventualmente precisa de um elogio. Como se nós estivéssemos a elogiar a Deus por quem Ele é, que é fantástico, é extraordinário, e que Deus fica embevecido. Como eu tenho filhos tão simpáticos e tão extraordinários, são capazes de reconhecer as minhas qualidades. Como se Deus precisasse disso. E daí, como Paulo, ele acaba por ser estonteante diante de Atenas e diante dos filósofos atenienses, dizendo: olha, Deus não é servido pelas mãos dos homens, como é que vocês podem querer fabricar à vossa própria imagem e à vossa semelhança? Quando Deus decide criar o homem à sua imagem e à sua semelhança, quando Deus cria o homem parecido com Ele, quando Deus cria o homem de forma a que há uma identidade entre o homem e Deus, em que Deus não cria um robô, não cria uma máquina, mas Deus cria uma pessoa. No processo histórico que tem a ver com a decisão que Deus assume, vai chegar o momento em que Deus ele há de tomar a forma e a dimensão do ser humano. Que Ele se há de fazer à imagem e à semelhança da sua própria criação. Que Ele há de vir e há de alguma maneira, envolver-se. Que apesar de nós sabermos, através de todo o texto do Antigo Testamento, antes da encarnação, antes da vinda de Jesus Cristo, como Deus está profundamente envolvido com a humanidade. A intenção de Deus de ser participante da nossa própria história. De Deus ser participante da própria realidade da nossa vivência. E diga-se, não é apenas a realidade da vivência de um homem que vive numa relação amistosa com o seu próprio Criador. Não é apenas a relação deleitosa de quem vive no jardim e passeia com o homem e com a mulher. Não apenas a situação eventualmente comparativa de um leito de núpcias, onde tudo é maravilhoso. Mas a situação assumida de se envolver quando as situações elas mudam de figura. Quando o homem confronta Deus. Quando o homem se torna hostil a Deus. Quando o homem provoca Deus. Quando o homem aceita a tentação de ser superior a Deus. De ser não apenas igual a Deus, mas de se colocar na própria posição de Deus. Deus já sabe tudo isso. A grande interrogação que fica para mim, interrogação essa cuja resposta eu só vou conhecer na plenitude, não apenas no tempo que eu estou a viver, entre aquilo que John Stott chama o já e o ainda não. Apenas em termos de eternidade, e temos alguns vislumbres de histórias, de narrativas, de pessoas concretas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a respeito desta mesma realidade. A situação é que só apenas nessa altura eu vou, de alguma forma, me aperceber de que o projeto de Deus não é um projeto falido. De que a história da humanidade não é uma história sem sentido e sem propósito.
Que a história da humanidade não é uma história de situações destrutivas, dramáticas, trágicas, de ruína, de destruição, de perdição. Mas que a história da humanidade é muito mais do que isso. A história da humanidade tem a ver com um Deus envolvido com a sua própria criação e que um Deus que se envolve com a criação no sentido de redimir, ou seja, de restaurar essa mesma criação. E não é uma restauração que passa única e exclusivamente por um ditado de Deus, por um discurso de Deus. Penso que é John Stott que diz numa das suas obras, algo que marcou profundamente. Deus, para criar, apenas teve que dizer haja e houve. Para Deus trazer de volta a humanidade, Ele precisou de passar pela experiência da cruz. Agora, quando eu me confronto com esta realidade a respeito de Deus na sua criação, a respeito do homem, eu não posso deixar de pensar que como é que Deus considerou? Como é que Deus achou? Valia a pena uma humanidade onde existia um holocausto? Uma humanidade onde tem havido dramas, como as epidemias da SIDA, situações de má formação ou de formação, como é que isso é possível? Mas Deus da Bíblia assume que esse projeto é válido. Que a questão da humanidade não tem a ver com um erro de fabrico. O problema da humanidade tem a ver com uma atitude de escolha. Mas que a primeira das escolhas é a escolha do próprio Deus. Que essa escolha de Deus não apenas tem a ver com uma história da humanidade no seu todo, mas tem a ver com a história da humanidade em cada um de nós individualmente. Tem a ver com a história da minha própria vida. Tem a ver com a história da minha própria existência. Tem a ver com a história do meu próprio percurso. Tem a ver com a história do meu próprio caminho, em que há algumas circunstâncias, algumas situações, eu posso não divisar aquilo que vai para além daquilo que eu consigo alcançar no horizonte mais estreito e mais limitado, ou mais longínquo, que de alguma forma eu consigo, de alguma forma, projetar, ou daquilo que poderão ser as conjecturas que eu posso, de alguma maneira, ter em relação à minha existência. A situação é que Deus está envolvido com a minha vida, e há uma situação que de alguma maneira me toca numa dessas muitas situações que nós encontramos ao longo de todo o processo, em termos dessa história que nos é narrada em algumas experiências de vida, é a situação da vida que vocês, a maior parte de vocês, se não a totalidade, conhecem muito bem, que é a vida de José. E alguém que passa por experiências no seu percurso, que eu acredito que nenhum de nós aqui, por muito difícil que tenha a sua vida, não uma vez passar. Nenhum de nós ainda passou pela experiência de ser atendido pelo irmão, ou pelos irmãos. Ou a experiência de, depois de chegar a uma terra estranha, sem ter qualquer relação com a sua família de origem, e ser comprado por alguém importante. E depois ter a oportunidade, em termos de um aliciamento por parte da esposa desse personagem importante, e ao recusar por causa das suas convicções, ser lançado numa prisão. E depois de estar na prisão e ter ajudado um padeiro e um copeiro, de alguma maneira eles se terem esquecido dele. Não sei o que é que nós pensaríamos acerca do que é insegurança, acerca do que é medo, acerca do que são interrogações em relação ao nosso futuro e em relação àquilo que poderá vir a acontecer. Mas no processo, ele acaba por ser colocado no trono do Egito. E os irmãos acabam por ir ao encontro dele, encontrarem-se com ele. E quando o pai morre, os irmãos ficam preocupados, porque eventualmente terá chegado o momento em que José está em condições de um ajuste de contas.
momento em que José vai fazer pagar caro por tudo aquilo que ele passou, por tudo aquilo que ele viveu. E José tem, na conversa que tem com os irmãos quando eles vão ter com ele, de alguma forma de clemência. Uma expressão que para mim é das mais extraordinárias no sentido profético. Não apenas tem a ver com a história da própria vida de José, mas, no meu entender, tem a ver com a história da humanidade no seu todo e com a história da vida de cada um de nós individualmente. Porque todos nós, ao longo da nossa vida, teremos marcas na nossa alma. Todos nós, ao longo da nossa vida, teremos marcas de ofensas na nossa consciência. Teremos marcas dolorosas da maneira como nós lidamos com a realidade à nossa volta e da forma como essa realidade lida connosco. Essas marcas vêm por dentro de nós mesmos. Têm a ver connosco próprios. Têm a ver com a nossa própria essência. Têm a ver com a nossa própria natureza. Têm a ver com a nossa constituição. Essas dores e essas marcas terão a ver com a família. Terão, porventura, a ver com um pai ou com uma mãe. Poderão ter a ver com irmãos. Poderão ter a ver com situações de colegas, desde a mais tenra infância. Todos nós, de alguma forma, teremos essas marcas na nossa vida. E José, quando é interrogado pelos seus irmãos, que de alguma forma pedem que sejas clemente para connosco, José usa uma expressão que de alguma forma retrata a realidade daquilo que efetivamente ocorreu na sua vida e que ele não oculta. Ele diz: vós intentastes mal contra mim. Vocês intentaram mal contra mim. José não usa a posição hoje, muitas vezes em termos culturais, do encolher de ombros, do politicamente correto, quando rapaziada. Foram umas brincadeiras que vocês fizeram, umas situações que vocês menos pensadas, mas pronto, não teve muito. De uma forma, isso não causou muita moça. José é muito franco, muito direto. Vocês intentaram mal, mas ele não fica aqui. Ele não termina. E aquilo que ele acrescenta tem a ver com a chave daquilo que é a realidade do ser, da essência, da pessoa, da natureza de Deus. E da maneira como ele, ao longo de toda aquela vida, ao longo de todo aquele percurso, ao longo de toda aquela existência, ele foi experimentando, foi vivenciando e que acaba por ser rematada numa forma culminante. Quando ele diz: vós intentastes mal contra mim, mas Deus mudou. Mas Deus transformou o mal em bem. O Deus que se nos apresenta na Bíblia é esse Deus que tem essa capacidade extraordinária. Essa capacidade que nos supera. Mas que é a única dimensão, a única realidade à semelhança daquilo que este autor diz, que ou nós somos governados, ou nós somos orientados, ou nós vivemos num relacionamento com Deus, um Deus pessoal, um Deus que se manifesta na Escritura, um Deus que se dá a conhecer pessoalmente em Jesus Cristo, ou nós estamos sujeitos à ditadura, sermos manejados pelos ditadores que nos cercam. A realidade de um Deus que tem a capacidade de alterar as situações. De que diante
de alguma forma, dos nossos olhos, do nosso projeto, do nosso futuro, de alguma forma, nós não sabemos todas as coisas que podem ocorrer. Nós não podemos identificar tudo aquilo que porventura nos poderá vir a fazer dano. Também não somos, de alguma forma, sequer chamados a, de alguma forma, mistificarmos a situação e dizermos que nós vivemos num mundo onde essas circunstâncias podem não ocorrer. A realidade é que elas já ocorreram. A realidade é que nós encontramos na história feita pelos homens, na história secular, muitas marcas de tudo isso, e poderíamos aqui fazer um cotejo, digamos, de alguma forma, que duraria muitas horas para apresentarmos tudo aquilo que ao longo de toda esta história o homem foi capaz de cometer e todas as situações que porventura vieram a ser realizadas. Mas dentro da própria história bíblica nós encontramos também isso. Mas em todas elas, a grande realidade é que, apesar de nós encontrarmos na narrativa bíblica pessoas diferentes, nós não encontramos narrativas iguais de pessoa para pessoa. Alguém costuma dizer, Deus não usa fotocópias, todos nós somos distintos, todos nós somos especiais, todos nós somos singulares. A realidade é que em todas essas histórias, o fim de cada uma delas, apesar de todas as situações, e obviamente a grande realidade que nós temos aqui diante de nós não é uma situação de escapismo. Não é uma situação de alguma forma, ilusão. Não se trata de uma utopia. Trata-se da realidade concreta que essas pessoas fizeram, que essas pessoas vivenciaram. Algumas vezes costumo dizer que, em relação ao texto bíblico, se fosse eu a decidir o que é que ficaria na Bíblia ou não, eventualmente eu teria metade também da Bíblia. Há algumas histórias que lá estão, francamente, eu não gosto delas. Algumas histórias estão na Bíblia e eu nem gosto da maneira como Deus ele é apresentado no meio dessa história. Mas o facto é que Deus assume por inteiro essa realidade. E Deus tem a dimensão da sua própria vivência. Mas, acima de tudo, aqui não perdemos de vista esta realidade que tem a ver com o facto de José, depois, e a realidade que nós encontramos em José, nós podemos encontrá-la em muitos outros personagens. E a realidade final é aquela que, de alguma forma, nós podemos captar para a nossa própria vida. Nós estamos num trajeto. Jesus Cristo nunca enganou as pessoas a respeito do que é a existência nesta terra. Aquela ideia de que nós recebemos a Jesus e tornamos discípulos de Jesus e tudo se torna um mar de rosas, não tem qualquer tipo de suporte em termos do texto bíblico. O que nós encontramos é Jesus Cristo a dizer: não me tereis aflições. Vocês no mundo vão encontrar dificuldades, vão encontrar problemas. Situações vão obrigar a circunstâncias que não vão ser fáceis de gerir, vão trazer algumas vezes até algumas situações de sofrimento, de dor. No mundo tereis aflições. Até inclusive uma expressão de Jesus em relação aos seus discípulos, numa determinada altura, quando ele fala após 70, dizendo-lhes: eu vos envio como ovelhas pelo meio dos lobos. Estratégia extraordinária. Agora, a grande realidade é que, claro, nós hoje lemos a história de José, e aquilo até dá momento a alguns de nós que gostamos de história, aquilo até é extremamente saboroso. Aquilo até é extremamente agradável, é bonito, não é? Deus mudou o mal em bem. Caramba, mas será que isso vai ser verdade? Não. A primeira atitude é assim: não, eu prefiro que não haja mal nenhum. Tudo bem, ter um lugar, já não será no governo do Passos Coelho, pode ser no qualquer, mas ter um lugar como um governo ou uma grande empresa, uma grande multinacional, excelente. Onde é que está a possibilidade? Como é que eu posso agir? Eu quero passaporte para essa situação, eu estou-me a preparar e isso vai ser fantástico.
Se a situação implicar ter que passar por uma série de... Eu não esqueci do tempo, ter que passar por tudo aquilo que José passou é mais complicado. Eventualmente na nossa vida nós não podemos perder de vista. Porque de facto, para nós podermos viver a nossa vida e superar as situações em que porventura o medo, eu não sei se vocês são pessoas que alguma vez tiveram medo. Eu tenho alguma vez. Já inclusive me deitei na minha cama e não consegui dormir. Não é com medo. Com pânico. E eu acredito em Deus. Mas também vos posso dizer que em algumas circunstâncias da minha vida, e já nestes últimos 57 anos, eu posso perceber que, de facto, no seu todo, conjuntamente, como diz o texto bíblico, Paulo, aos Romanos, todas as coisas contribuem conjuntamente no bem daqueles que amam a Deus. Agora, há uma coisa que eu acredito solenemente. Porque a história só vai poder ser avaliada e o seu balanço ser feito, efetivamente, no fim. Será o começo de novas coisas. E que nessa altura, de alguma maneira, todos nós vamos poder dizer à semelhança do José que em muitas circunstâncias da nossa vida, muitos personagens, talvez dentro desses personagens, alguns desses personagens, talvez em destaque desses personagens, nós vamos identificar-nos a nós próprios. Muitas das vezes na nossa própria história, além das outras pessoas que nos magoaram, nós nos magoamos muito mais. E que na história da vida dos outros, da mesma forma como nós somos magoados, também nós participamos em situações em que os outros foram magoados e nós estávamos lá, ou em silêncio, ou participando. Mas como cristão, eu acredito, vai chegar à altura em que de uma forma que eu nem consigo imaginar. Que aquilo que vai ser mais espetacular, mais estrondoso, aquilo do qual Paulo fala, dizendo os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que por vir a ser revelada em nós. Quando nós tivermos todos a possibilidade, que é um início, podermos dizer de forma a que o universo possa sentir o ecoar desse grito, dessa declaração. De facto, intentaram mal contra a criação de Deus. E eu até participei também nisso. Mas Deus transformou esse mal em bem. Não através da situação de que Deus escreveu ou declarou ou fez mal fogo, e só através de uma declaração dele. Mas porque Deus, num determinado momento na história, assumiu sobre si, e aqui está a dimensão que eu venho há muito tempo ter aqui trabalho. A realidade que Deus sabe, Deus conhece, não de espectador e de observador. Deus sabe que a experiência própria, não por causa das suas próprias ações, mas por causa de assumir aquilo que é dos outros, na sua encarnação e na sua redenção, sofrer sobre si, carregar sobre si, experimentar sobre si aquilo que é o drama do mundo. E eu termino apenas com esta constatação de que a única forma de nós lidarmos com o medo e com a insegurança é com uma fé da mesma qualidade do amor com que nós somos amados. Deus nos ama de uma maneira incondicional. Deus nos ama não em função daquilo que nós podemos ou não fazer. Filipe Ansa tem a expressão que eu nunca vou esquecer. Eu não posso fazer nada para que Deus me ame mais. Eu não posso fazer nada para que Deus me ame mais. Deus me ama e me aceita de uma forma incondicional. A fé bíblica, a fé genuína, a fé que nós encontramos retratada na própria pessoa de Jesus Cristo, a fé que nós encontramos em José, a fé que nós encontramos em Moisés, a fé que nós encontramos em Abraão, a fé que nós encontramos em Elias como homens sujeitos às mesmas paixões que nós, é também uma fé incondicional. A certeza absoluta de que aconteça o que acontecer, no fim de tudo,
Nós vamos olhar para trás e vamos dizer aquilo que Deus disse no princípio de todas as coisas. Não vale a pena criar uma humanidade com muitos genocídios, com muitos criminosos, mas podem ser tocados pelo amor e pelo Senhor Jesus, serem transformados. E quero-vos dizer que aquilo que mais vale a pena para nós é trabalharmos de tal maneira que a nossa presença, a nossa ação, através do nosso estudo, através do nosso esforço, seja um contributo decisivo para que a sociedade em que nós vivemos seja melhor. Porque enquanto Ele não volta, é possível através da nossa entrega. E é por isso que o grande desafio que eu trago nesta noite para vocês é: não deixem que o medo vos paralise. Não deixem que o medo vos atrofie. Não deixem que a insegurança tome conta de vós. Vivam na dimensão da fé como firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquelas que não se façam tudo. Esforcem-se, dedicem-se. Dependam de Deus. E deixem que a vossa geração mude. Esta missão, a começar por vocês, pela vossa oportunidade. Pela vossa família, pela vossa igreja local, pela vossa vizinhança. As coisas podem ser diferentes daquilo que são. Nós temos a certeza disso naquilo que Deus fez, quando Ele criou a sua fez. Nós não cortamos isso. Não cortamos a nossa vida das linhas que estamos. Nós vamos tornar a nossa vida mais gloriosa. Nós vivemos nesta dimensão de fé, de confiança incondicional no Deus que esta forma de estar. Eu não tenho que pedir desculpa, mas realmente vocês não falam de verdade, eu tenho pessoas que choram. Tenho pessoas que de alguma forma, algumas vezes, falam qualidade que eu falo. E aquilo que eu falo assim, da maneira como eu sou, é aquilo que eu sou. A minha vida nestes 57 anos tem demonstrado que vale a pena. E há muitas pessoas à espera de descobrir esta questão. Deus abençoe. Como é habitual nos nossos cenários, está aberto um momento para as dúvidas, comentários e partilhas de opiniões. Eu queria fazer vários comentários e tentando apanhar um bocado o panorama geral daquilo que você disse e também tentando estabelecer uma ponte com as frases. Eu acho que uma visão um bocado pessimista, nós apresentarmos Deus, ou Deus ser apresentado como aquilo que faz com que a nossa vida valha a pena de ser vivida. E se Deus é apresentado segundo apenas essa visão, eu não quero Deus para nada. É só um jeito de comentar isso que não sei. Porque, isto explicando, porque eu acho que a vida vale a pena ser vivida sem Deus. Não irei viver aqui. Porque a minha vida vale a pena não vivendo na realidade aquele que é o autor. Claro que essa sensação, a experiência, esse curso, claro que essa é a sua vida. Dizem que também de alguma forma foca essas discussões de fé. Pessoalmente,
pessoalmente eu tenho sérias dúvidas, eu também. Alguém que vive a sua vida, como se Deus não existe, chega ao fim e diga que vive no meu tempo. Pode chegar ao fim. Eu tenho que ter a dimensão do tempo. Eu acho que eu estou dizendo, mesmo sem Deus. É possível que eu tenha dito. Se a realidade depois corresponderá a isso, não. É uma questão pessoal. Eu pessoalmente considero que a decisão é de cada um, individualmente. É um recurso que cada um faz e que, obviamente, assume. Mas, pessoalmente, eu considero que a vida só pode ser dividida na dimensão da relação com a outra. É aí que a vida é. De forma que nós podemos dizer a alguém que não dá valor ao Criador, ou seja, à vida, e não vai viver a vida dessa maneira. Vai dizer, não, para mim vale a pena viver a vida sem Deus. E há pessoas, por exemplo, sei lá, durante a vida, eu acho que ele vai dizer que vale a pena viver a vida. Digo eu, há muitas pessoas que as situações e as circunstâncias e a realidade onde estão enquadradas chegam e vivem bem, e vivem felizes, e têm família, e mesmo que não têm família, não têm filhos, se calhar, e escolheram e tiveram essa opção, e dizem, não, valeu a pena. Óbvio que eu, falando, na minha opinião, sabendo que Deus existe, sabendo que Ele é o Criador, nunca vou conseguir viver a minha vida na plenitude, viver bem, não sei se a pessoa vive bem, não se conhecesse Deus, eu diria, tudo é melhor. Digo eu. Portanto, a questão aqui é tudo uma questão de perspectiva. Eu posso dizer que vivi bem, mas não estou a olhar para trás, se calhar para as questões ou para aquilo que correu menos bem. Mas é um bocadinho também complicado de dizer a alguém que não tem, olha, vale a pena viver a vida. Mas ele tem, ou ela tem uma estrutura familiar horrível, a sociedade que não apoia, experiências passadas muito pesadas, de tal fardo, de forma que diz, não vou ouvir, as pessoas querem por ti. Eu vou olhar por ti, convido. Não é nada. Temos que fazer pelas outras pessoas. E essa é a realidade. A situação é, quando nós colocamos a questão, mesmo em relação a dizer, bom, a vida vale a pena ser vivida, mesmo eu não acreditando em Deus, considerando que Deus não existe. A grande realidade é que a vida ainda vale a pena ser vivida, porque ele está a viver a vida que eu viver pela vida. A grande realidade é a história que eu ouvi, que achei interessante, embora eu não tenha, embora eu gosto muito e gosto de partilhar, não tenha resolução sequer de tentar ter a chave que fosse desbloquear essa situação. Eu fiz que uma série de cientistas resolveram marcar uma entrevista com Deus para lhe comunicar que iriam criar a vida. E Deus aceitou, e eles compareceram e disseram, nós vimos aqui apenas para informar de que nós vamos criar a vida. Foi a informação? É, vocês fizeram para comunicar. Quando eles venham a sair, eu disse, só uma curiosidade, só para ti. Quando olharam para trás, só gostaria que me respondesse uma pergunta. É só uma ligeira curiosidade. Gostaria de saber como é que vocês vão fazer a vida, como é que vocês pretendem. Nós vamos focar neste aminoácido, vamos focar naquele pimento, vamos focar naquele outro. Vamos juntar tudo isso, vamos criar um cálculo, e a partir daí a vida ela vai surgir. Calma lá. Vocês queiram criar a vida, criem. Agora, se vocês queiram criar a vida, a partir daqui que eu criei isso, não. É apenas uma situação, uma história de ilustração. Mas a grande realidade é que, quando eu digo que a vida ainda vale a pena, eu ainda estou a viver a vida, embora eu negue essa situação. Eu digo que Deus não tem nada a ver com isso. Eu nego isso. O facto de eu negar a Deus não quer dizer que Ele deixa de existir. E não significa que eu que a estou a viver, ainda não estou a vivê-la em função daquilo que é a graça de Deus, em função daquilo que Ele me concede. Eu nego, mas a minha satisfação ainda se prende com aquilo que Ele me concedeu. Apesar de eu não querer nada com Ele, considerar que Ele sequer existe. A grande questão que se me coloca, e tem a ver com o aviso que a própria Bíblia dá, é
que é que vai acontecer quando Deus efetivamente sair da história? E obviamente eu considero que eu não devo ter um relacionamento com Deus com base no medo. Mas se há eu era um texto que gostaria de ter lido e não li, que é o texto do Romano capítulo 1, quando Deus faz a declaração acerca daquilo que é o recurso do homem na sua rejeição. E numa determinada altura Deus diz assim, através de Paulo, que Deus entregou os homens. E não é fruto da minha chaminé, mas acho que é muito pertinente considerar que o pior que nos pode acontecer é Deus mesmo decidir entregar-nos nós mesmos. E quando chegar o momento em que, porventura, essa situação ela venha a ocorrer, e eu não quero ser demasiado provocador, embora eu seja, às vezes acho que valeria a pena, e tem valido a pena em determinados momentos da história que Deus significa a minha situação, que é para a gente verificar e ter apenas um lanteio do que é que significa de repente o sol buscar-se. Para a gente perceber o que é viver sem essa dimensão comum. Que a gente vive com ela, apesar da inanimidade. Mas eu não tenho mais do que isso para fornecer. A única coisa que eu tenho para fornecer é a pessoa de Jesus Cristo da maneira como ele vive. E eu concordo com tudo que disseste. Que eu sem Deus posso estar satisfeito com a vida, mas com Deus a vida vai ser muito bom. Costumo dizer para mim próprio que os meus sonhos a respeito de mim mesmo nem sequer chegam aos calcanhares daquilo que são os sonhos que eu para mim próprio. O meu problema é quando eu, pensando que estou a viver o meu próprio sonho, que ainda é alimentado por uma parte do sonho de Deus, se apagar, porque aí o mundo perdeu e a vida também não me presta segurança para essa situação. Mas isso é para eu não acredito até que mudou a situação. Eu também sou grato a chamar essa situação importante. Mas para responder à tua parte, que eu não sei o nome dele. Eu sou professora de escola dominical e os adolescentes, eles têm muitas dúvidas acerca de Deus e da existência de Deus. E uma coisa que eu me percebi foi que, durante a Bíblia, Deus sempre se assume como Deus. Ele nunca dá provas de que Ele existe, porque nós é que temos que experimentar isso. Ele na Bíblia não dá explicações, ou eu existo por causa disto, se vocês esperarem, eu existo porque eu sou assim, ou se vocês forem ali, vocês vão ver que eu existo. Deus nunca tenta provar a sua existência, porque a existência de Deus é algo que tem que ser sentido e tem que ser vivenciado. Daí que uma experiência de vida sem Deus é óbvio que não dá para acreditar em Deus. Porque Deus quer ser vivido, e viver a experiência do cristianismo tem que ser vivida. Eu lembro da palavra do homem rico, que ele já tinha uma vida boa, ele era rico, ele tinha tudo. Certo? E quando ele disse ao mestre, o que é que eu preciso? Porque ele se calhar pensou, eu tenho tudo, faço tudo bem, mas o que é que falta? Porque falta sempre qualquer coisa. As pessoas chegam ao final da vida e dizem, não, eu não precisei de Deus porque eu tive a minha casa, nenhum dos meus filhos aconteceu, teve tudo bem, mas é impossível porque nós sabemos que dentro de nós o que é preciso para tudo o que eu fiz termos. Porquê? Mas porquê que tudo correu bem? O que é que falta? É por isso que eu não compreendo. Tudo bem, tenho uma cultura cristã desde pequenina, mas eu podia muito bem ter abandonado. Eu fiz as minhas questões, eu tive as minhas dúvidas e muitas vezes eu perguntei quem criou Deus, Deus criou tudo, quem criou Deus? E essas dúvidas são legítimas, é normal. Mas eu penso nesse homem rico, ele tinha tudo. E Deus disse, falta-te uma coisa. E é essa coisa que falta, que é o compromisso, que é a entrega, que é eu diminuir para que Deus sobressaia, para que haja um verdadeiro sentido. E é claro que eu fico muito triste e oro, peço a graça de Deus e a misericórdia sobre a vida dessas pessoas. Porque elas pensam assim, eu não preciso de explicar nada, eu é que sei, a vida é minha. Eu nem sequer tenho que dar explicações aos meus pais, aos meus professores, a ninguém. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. E tenho para assim, quando eu morrer, a terra vai me comer, acabou ali para mim. Mas é impossível, é só com graça e misericórdia. O Espírito Santo é que tem o poder para convencer
foca quando ele disse segue, o segue é o compromisso todos os dias, todos os dias. E é isso que nos é, o compromisso é eu melhorar de certa forma, já não vivo eu, mas Deus. E é por isso que as pessoas dizem, eu não preciso de Deus para nada, porque no dia que eu precisar dele, já não vou ser eu, vai ser só Deus a viver em mim. Eu acho que essa realidade que nos está a aceitar, na minha opinião, mas eu respeito todas as pessoas. Eu sei que disse alguma coisa errada, mas vou explicar. Eu acho que a situação em termos da vida, eu pessoalmente não considero a vida cristã, eu considero com Deus como uma situação de uma aposta. Mas particularmente eu gosto da situação que Pascal utiliza, a situação de que, pronto, vamos partir do princípio que estamos todos nós 50% de chance. O certo é que não tem mais, eu também não tenho mais, eu sou um crente, o certo é que alguém que não crê, eu creio, eu penso que ele existe e eu penso que ele não existe. Nem eu tenho 20% e o outro 70%, vamos ter 50%. Eu considero que Deus existe e que existe uma eternidade. Alguém considera que Deus não existe e não existe uma eternidade no momento presente. Vai chegar um momento em que ambos morrem. E aquele que não acreditou tem duas hipóteses. Chega do outro lado. Embora eu não considere este o argumento, nem gosto muito de utilizar. É alguém que o utilizou dessa forma. Chegou do outro lado e acabou por verificar que de facto não existe nada. Ganhou alguma coisa? Não nada. Chegou do outro lado e considerou que de facto ainda existia uma dimensão eterna, que é vivido ou com Deus ou com Deus. Aí de facto é a situação da decisão que acontece. Em relação àquela que é a pessoa que acredita em Deus, que vive com Deus, ou Deus muitas das vezes até numa situação mais difícil de uma vida mais chegou ao outro lado e verificou que de facto não existia nada. O que é que ele perdeu? Não perdeu nada. Efetivamente existe. O que é que ele ganhou? Ganhou tudo. Mas eu penso que é muito curto viver a situação apenas pela dimensão de uma aposta. Acho que devemos mais do que isso. Agora, no percurso da nossa vida, uma coisa é aquilo que eu podia ter aqui, outra coisa é aquilo que eu fiz ainda para a frente. E através, particularmente da pessoa de Jesus Cristo, há um projeto, há uma ideia, há um nível com a própria vida e mais. Em relação à pessoa de Jesus Cristo, não apenas temos alguém que valoriza a vida, e alguém que se apresenta dizendo que é a própria vida. Agora ela não se encontra. Mas isto é um processo que nós estamos. A nossa vida vai sendo vivida. É assim, eu tenho esta dimensão para mim própria. A vida, ela é vivida sempre num processo muito contínuo, até ao momento mesmo da nossa, ou seja, de nós deixarmos. Eu considero que algumas pessoas, como aconteceu com a pessoa que morreu ao lado de Jesus, que era o malfeitor, e naquele momento último, sempre viveu como nada fosse necessário. Eu também não sei se ele acreditaria em Deus, eu podia ser que acreditava. E era, lá está, a questão da Deus, por exemplo, ou era um religioso, mas não vivia essa vida. E quando chegou àquela situação que ocorreu, foi que ele disse: lembra de mim quando entrar no teu reino. Ele percebeu que havia algo para além disso, que não tinha nada a ver com o que ele podia fazer, mas com o que Jesus estava a fazer. E Jesus disse-lhe: olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu considero que não partilho a ideia de algumas pessoas. O João agora vou contar uma história de um professor da escola de Galo. Ajudei a vida de muitas pessoas que fizeram contribuições extraordinárias para a história, para a civilização. Nunca estudei a vida de Cristo. E ao confrontar-se com a vida de Cristo, encontrou nela aquilo que ele não encontrava na vida. Em Cristo ele encontrou Deus. E de alguém que era alguém para quem Deus não dizia nada. Será alguém que ele é como Deus. Mas como ele existem, não sou. Mas é essa relação, ou seja, esses argumentos têm autoridade. Eu penso, um jovem universitário que nunca teve nenhuma experiência cristã, eu acho que a vida vale a pena ser vivida assim, porque tem aquilo que todos nós procuramos hoje em dia, que é uma coisa instantânea. É essa estação instantânea. Se calhar mais tarde, a pessoa até pode pensar e ter uma crise existencial e depois chegar a procurar qualquer coisa que o satisfaça. Mas agora, estando nós a viver o auge da nossa vida, não é? Eu acredito que é mais ou menos nesta fase que nós vivemos o auge da nossa vida, que nós começamos a
temos sonhos e pensamos em construir o nosso futuro. Para mim, eu acho que se não tivesse uma experiência cristã e se calhar não tivesse crescido no berço em que cresci, não fazia nada. Continuo a achar que não é válido e continuo a achar que sim, que Deus teria que nos dar provas Posso dar mais um exemplo do Ateu? Posso dar mais um exemplo do Ateu contemporâneo? E podem ler o livro, mal estudo, toda a gente conhece, que o livro dele, em que, digamos que a base, a tese dele é: se Cristo não tivesse existido, nunca teria sido inventado. É a tese dele. Agora, só essa. Há um outro indivíduo, que é o Listowel, que para ele é um conquistado, é um self-made, alguém que está na pujança, alguém que está da realização máxima, é um jornalista que atinge, digamos, o assunto daquilo que consegue fazer, um homem totalmente realizado. Entretanto, a mulher dele torna-se cristã. E o Listowel diz assim: estou lixado. A partir daqui não vou ter mais tranquilidade, vou ter uma piada atrás de mim. Entretanto, vão passando os meses e de repente ele dá-se conta de que a mulher, que era uma pessoa que estava bem com a vida, tem qualquer coisa para justificar. Não era alguma coisa que ele podia pesar na balança. Ele, constatando a vida dela, começa a verificar que ela vive algo que não tinha antes. E ele tem uma postura de duas alternativas. Ou é um placebo, não faz mal nenhum, mas até faz bem. Não tem nenhuma realidade concreta, atual, mas até está a fazer bem, é interessante. Ela está a ser uma pessoa com caneta, até ela está a ser alguma coisa que está a contagiar. Ela descobriu algo que eu não tenho. E ele dedica um ano da vida dele, como jornalista, a fazer uma investigação sobre a fé da mulher. Um ano. Pago e fazendo deslocações nos Estados Unidos, consultando pessoas, colocando coisas mais complicadas e confrontando pessoas que eventualmente poderiam dialogar com ele sobre essa situação. Quando chegou ao fim de um ano do percurso dele, sem nada com Deus não existe, não acredito, etc., só constatando que há uma pessoa que lhe é próxima, que ele conhecia antes e passou a conhecer depois. E há qualquer coisa nela que ele só consegue identificar a partir do momento em que ela vive uma realidade dentro de uma experiência da relação com Deus. Ao fim de um ano, ele chega à conclusão: aquilo que a mulher acredita tem bases concretas, é factual, tem sustentabilidade. Não posso pôr em causa. Não é uma invenção, não é uma fantasia, não é uma fábula. Ela acredita em situações que têm sustentabilidade de facto na história. E ele diz para ele próprio: agora só tem duas opções. Ou aceita aquilo que ela tem, ou rejeita aquilo que ela tem. Ele decidiu aceitar aquilo que ela tinha. E acabou por ter a evidência das evidências, e a ver na sua própria vida manifestada essa dimensão de vida que ele tinha na esposa que ele não tinha, e que ele passou a ter. Escreveu um livro que vale a pena ler, que é Em Defesa da Mulher. É um livro de um ano de pesquisa como ateu sobre a fé de alguém com quem ele vivia, até chegar à conclusão de que essa realidade merecia da parte dele, ou exigia da parte dele, uma decisão de aceitação. Vou ter mais. Só temos sempre para ser a primeira chave. O resto, podem fazer as perguntas diretamente ao Samuel, mas já tenho tempo de começar a sabe. Não sei se foi a pergunta, de facto, não tenho uma pergunta, tenho talvez uma reflexão, obviamente está parecida a resposta da minha. Eu acho que foi colocada aqui uma questão do Rui, que fez uma grande intervenção a abrir as hostilidades no bom sentido. No bom sentido é bom. O questionamento do Rui apresenta o questionamento que nós costumamos estar expostos. E prende-se com uma questão que eu acho que é partir de premissas erradas.
seja, houve uma abordagem perante aquilo que foi apresentado, que é, se o valer da minha vida tem valor, se isso depende de Deus, eu não quero viver. É certo? Deus está a Isabel a falar. Se vês o que eu disse, corrijo-me se estiver errado sobre o que tu disseste. Tu disseste, se o valor da minha vida depende de Deus, eu não tenho que viver. Foi essa? Se a importância ou se a minha vida só vale a pena ser a vida por causa de Deus, então eu não quero viver. Ok. Portanto, isso foi uma abordagem, uma conclusão do que eu ouviste. Mas tem-me parecer que, e esta questão transversal ao que nós vivemos, a sociedade que nós vivemos, parte de uma lógica incompleta. Porque aborda a questão do cristianismo de uma forma racional, mas não tem em conta todas as premissas. E as premissas acho que foram aqui expostas, mas não estão, se nós abordarmos a questão de uma forma lógica, não estão a ser colocadas todas as premissas. E uma das premissas fundamentais é que, isto a nível lógico e técnico até, nós temos, se vamos abordar uma questão, temos que incluir todas as premissas. E o cristão tem como premissa, primeiro, que Deus é Criador. Segundo, que Deus é perfeito. Terceiro, que Deus nos ama de uma forma como é perfeita, e como é Criador, é quem nos conhece da melhor forma. Como guardas que nos conhece da melhor forma. Portanto, Ele quer o melhor para nós. Isto é uma premissa fundamental do cristianismo. E quando abordamos de uma forma lógica o cristianismo, não estou aqui ainda a falar de fé. Estou a falar de uma abordagem racional. Se nós fazemos essa abordagem, não podemos retirar essa premissa. E então, se nós tivermos essa premissa em consideração, chegamos a que conclusão? De facto, que a minha vida só valerá tendo em conta Deus. Dependendo de Deus. Porquê? Porque só Ele nos conhece, só Ele é capaz de nos fazer perfeito. E isto, e agora chegar à segunda parte, porque estou prestes a terminar a minha ideia. Nós temos medo, e que é que isto surge, creio eu, e corrijam-me, participem se quiser, de não querer depender, de uma sede de individualismo que é bem contextualizado a nível histórico-filosófico. Nós herdamos esta forma, este pensamento de ser e de estar na nossa. Nós estamos a levar com isto na televisão, desde pequenos, na televisão, seja o que for. Portanto, nós pensamos assim: eu não quero depender de ninguém. Mas isso acho que não nos está a libertar. Antes, pelo contrário, está a cegar-nos. Esse problema de depender leva-nos a uma cegueira que pensa que é muito lógica, mas que não é lógica. Neste caso, até não está a ter em conta uma premissa. Faço-me entender. Mas porque essas premissas não são. Agora, se acreditas nelas ou não é essa a questão. A questão é que não são possíveis de ser utilizadas com pessoas que não são crentes. Mas são premissas que são facilmente possíveis. Claro, mas a tua decisão, se faz uma abordagem racional, faço-me entender. Portanto, logo aí já perde. Se tu não acreditas, de facto, a questão não se coloca. Mas se tu não acreditas em Deus, tal como o cristianismo coloca, não quero tornar isto demasiado pessoal também. Se as pessoas não partem desse pressuposto, nem faz sentido que questionem: se é assim, não vale a pena. Não, se não acredito nessas experiências que são fundamentais, não vale a pena. Só para não ficar pessoal, já agora. Boa, pessoal. Mas, desculpa, eu acho que há uma questão aí, que é: tu basicamente o que queres dizer é uma lógica cívica. Tu entras no raciocínio, que eu não estava a dizer, é uma falácia de uma forma que a outra também estava a dizer que era uma falácia. Tu acabas de entrar numa lógica cívica em que Deus nos criou e Ele quer o melhor para mim, então é porque Ele quando criou, queria o melhor para mim, então se eu quero o melhor para mim, eu acreditar que Ele é o melhor para mim. Portanto, entras assim numa lógica cívica que acaba por nós responder também como eu estava a dizer, nós cada um não acredita nem que Deus é Criador, nem que Deus é para mim. Mas não foi pedida uma explicação. Esta foi chegar a uma conclusão lógica. Foi chegar a uma conclusão lógica, não foi pedida uma explicação. Essa é a questão.